Senhor, irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa, amém? Estamos de volta aí para estar ministrando mais uma palavra diretamente de São Paulo, amém? Vocês que se inscreveram no nosso canal, que Deus possa abençoar grandemente. Não é um canal para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas para o Senhor, né? Para que a palavra do Senhor seja divulgada, né? O propósito aqui não é ganhar inscritos, né? Mas divulgar o reino dos céus, a verdadeira palavra, amém? Aqui eu dei um título para a mensagem. O título é: aquele que edifica a casa na rocha, o diabo não derriba, amém? Mateus 7,24 diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada na rocha. Agora o outro, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a ruína, quer dizer, e foi grande a sua queda. Amém? Aqui Deus está falando sobre o homem que edificou a casa na rocha. E eu separei o homem sobre o que edificou a casa na rocha, foi Neemias, né? Neemias, irmãos, Deus vai levantar ele para construir os muros da cidade de Jerusalém, uns muros que estavam caídos cerca de 144 anos. Alguns falam que foi 120, outros falam que foi 152. Na minha contagem que eu fiz foi 144, 142. Amém. Mesmo que foi 120 anos, mas ficou bastante tempo lá caído, né? Quando os caldeus invadiram Jerusalém e levaram cativo algumas pessoas e derribaram as muralhas, né? E o que Deus estava falando? Que Neemias, quando ele... aqui em Neemias 1, só para você ter uma ideia. Neemias 1, ele vai falar aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo as suas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Quer dizer, o princípio da jornada de Neemias, no seu reinado, foi jejuando e orando. Tá? Então, Neemias não ficou na praia. Labacalabás. Neemias não ficou tomando banho de sunga na praia, assistindo Netflix, assistindo Pânico na TV, assistindo A Fazenda. Não. Estive jejuando e orando. E quando ele jejuou e orou, Deus deu escape. Deus deu uma saída. O rei Artaxerxes libera Neemias com uma comitiva de soldados e liberou todos os seus requisitos para a viagem. Dinheiro, condições, liberdade para comprar madeira, pedra, para chegar lá e edificar o muro. E Neemias foi com toda dificuldade. Da capital Suzã até Jerusalém era cerca de 1.500 quilômetros. E Neemias chegou lá, muita dificuldade, não tinha carro, não tinha avião na época, jatinho.
E ele foi com muita dificuldade, porque para edificar o seu muro da sua casa é com muita dificuldade. Você pensa que é de um dia para outro que você edifica o muro? Não, não, não. Se edifica o muro da nossa casa, irmão, é com muita dificuldade, com muita oração, com muito jejum, se arrependendo. Olha a oração de Neemias aqui. Olha a oração dele, ó. Né? Eu não estou enxergando nada, tem que pegar o óculos. Ó, que temos cometido contra ti, eu e a casa do meu pai pecamos. Olha a oração de Neemias. Ele começa a renunciar ao pecado. Ele não estava falando para Deus, olha, eles pecaram, por isso que nós viemos para cá, por isso, para o cativeiro. Nós estamos sendo escravizados porque nossos pais pecaram. Não, nós pecamos. Eu pequei. Sabe quando é que você vai edificar a sua casa? Quando você assumir que você é um pecador, que você não tem força, que com as forças do braço você não vai conseguir edificar um muro, que com egoísmo, com o nariz empinado não vai conseguir, que é com muita dificuldade, é com muita tribulação, é com muito choro, é com muito pranto. Ele fala aqui, ó, estive chorando, ó, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Quer dizer, ele esteve jejuando e chorando e orando. Se constrói o muro, é jejuando, chorando e orando. É com renúncia. É com muita peleja. Aleluia. Você quer que as coisas fluam na sua vida? Por que muitas casas caíram? Por que muitos projetos caíram? Por que muitas famílias se desviaram? Por que muitas pessoas começaram até bem no caminho do Evangelho, mas caíram? Porque esqueceu de edificar a casa sobre a rocha e edificou a casa na areia. E sopraram rios, caiu chuva e foi grande a queda. Aleluia! Mas Deus está falando hoje. Se você começar a edificar a casa na areia, na rocha, tomar uma posição, tomar uma atitude, começar a jejuar, orar, chorar, alabracalavassia, as coisas vão mudar. Segunda Crônicas 7:14 fala: se esse povo que se chama pelo meu nome, aleluia, orar, se humilhar, jejuar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se eles falam que esse povo que fala que é crente, se esse povo que fala que é evangélico, se esse povo que fala que é santarrão, que é o crentão, que é espiritualzão, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Ei, labassura comaná, aleluia, 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 aleluia. Ei, é jejuando, é orando, é obedecendo a palavra. E Neemias obedeceu todos os requisitos. Quando ele chega em Jerusalém, o inimigo, quando começa a edificar os muros, quando ele chegou em Jerusalém, ele não foi contar a história. Ele reuniu o povo e falou assim: ei, nós estamos em opróbrio. Nós estamos na vergonha, vamos edificar o muro e vamos fechar as brechas. Porque o diabo tem entrado em muitas casas, porque as brechas o muro está caído, tem muita brecha. Ei, o inimigo já entra sem brecha, e com brecha, aí ele faz a festa mesmo.
Tem casa que ele faz a festa, porque a brecha tá aberta. O diabo entra e sai na hora que quer. Não, 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 não. Casa de sacerdote tem que colocar ordem na casa. O sacerdote tem que colocar ordem na casa. Tem que orar, tem que colocar a família para jejuar, orar, para obedecer a palavra. Tem que exortar a casa. Não pode ficar de qualquer maneira. Ele chamou o povo para o conserto. E o povo fez. Na hora que ele começou a edificar o muro, o Sanbalate e os Tobias começaram, começaram se levantar o inimigo. Aqui, ó, no 3 fala, ó. Né? Aqui, ó. Ó, aqui no 3,16 diz assim, ó, e sucedeu o quê? Ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que haviam em redor, nos temeram de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus... Ah, não. Aqui é o 7, aqui eu pulei pro 7 já. Tô no 3, no 3 é outra coisa. Meu Deus. Aqui em 4, sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito, e escarneceu dos judeus. Quer dizer, escarneceu, irmãos. Olha, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-á isto? Sacrificarão, acabarão num dia, vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita e disse, ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa derrubará facilmente o muro de pedra. Olha que escarnecimento do diabo. Irmãos, o que o diabo quer é que você fique parado, estacionado, parado na drogas, na prostituição, no pecado, porque o plano dele é matar, roubar mesmo, destruir. Você vê que quando o muro estava caindo, ninguém se levantou, ninguém perseguiu nada. O diabo, ele quer que você fique aí, no pecado, naquela vidinha fraca, naquela vidinha baixa, sabe, a casa caída. Mas quando o Neemias se levantou, o diabo começou a escarnecer deles. Olha, que fazem esses fracos judeus? Chamou ele de fracote, irmãos. Olha, que escarnecimento. E a palavra de Deus vai falar, no 6,15 vai falar assim, acabou-se o muro em 52 dias. Por quê? Porque um homem de Deus levantou com coragem, com sabedoria, com atitude, mesmo com a perseguição de Sanbalate, de Gesem, de Tobias, mesmo com muitas palavras negativas, ele edificou o muro. A obra foi feita, o nome de Deus foi glorificado. O nome Neemias significa Deus fortalece. A casa edificou na rocha. Por isso que muitas casas têm caído, porque edificou a casa na areia. Ó, faz o devocional todos os dias de manhã cedo, antes de ir para o trabalho. Começa a dar mais ousadia para a palavra.
Começa a dar mais ousadia para a palavra. Começa a jejuar pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Começa a se consagrar mais. Começa a dar mais ousadia para as coisas de Deus. Começa a se chegar mais para Deus. Se chegar mais para Deus não é chegar perto do céu, não. É trazer Deus para pertinho de você com suas atitudes de santidade, de busca. Entender que é carente da presença do Espírito Santo. E só quem é carente busca. Só quem é carente jejua. Só quem é carente lê pelo menos 1 ou 2 páginas, 2 a 3 capítulos no dia por dia da Bíblia. Só quem é carente de Deus necessita da presença do Espírito Santo. Só quem necessita é quem busca. Quem não necessita fala que é tolice meditar nessa Bíblia. Não, mas quem necessita é carente de ler Bíblia, de orar, de jejuar, trazer Deus para pertinho de você. A oração do Paulo fala: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que significa venha o teu reino? Olha, venha a tua santidade. Venha, Pai, cumpra a tua vontade em mim. Me santifica, me purifica. Tem um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia que fala que Deus não nos chamou para a prostituição, mas Deus nos chamou para a santificação e não para a prostituição. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Eu acho que é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Eu não vou falar no capítulo, eu me esqueci na hora. Então, nós trazemos Deus para perto de nós com as nossas atitudes. Não o poder de santidade, mas só quem é carente de Deus, porque nossa obra é comparada com um trapo de imundícia, mas se esforçando para estar melhorando cada dia mais. Você edifica a casa na rocha de um dia para outro. Neemias passou 4 meses orando e jejuando, por isso que ele não se frustrou. O muro foi levantado com muita dificuldade, com muito clamor, com muita angústia, com muita tribulação. Mas o muro foi levantado. O nome de Deus foi exaltado. O propósito foi completado. O propósito, Deus tinha isso no coração e Neemias se colocou na brecha e no propósito. E realizou o propósito. Ele entendeu que Deus tinha chamado ele para esse fim, para esse propósito. E para fazer o propósito, para entrar no propósito de Deus, para entrar num plano, é necessário uma renúncia muito grande. Porque sem renúncia é impossível entrar no céu. É impossível entrar nas portões celestiais sem renúncia. Amém? Que Deus possa abençoar. Que Deus possa abençoar seu sábado, seu dia. E é necessário entender que a porta é estreita e largo é o caminho. Não procura o caminho largo, procura o caminho estreito. Porque é do céu que vem o socorro. Neemias se colocou na brecha, o nome de Deus foi glorificado através de muitas tribulações. Paulo fala, porque Jesus falou para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Quando nós somos atribulados, o poder de Deus repousa sobre nós. Amém? Tá? Que Deus possa abençoar, que Deus possa compungir seu coração, arrepender-se. Cada vez mais, eu também preciso se arrepender. A palavra de Deus fala: acabou-se o muro. Em 52 dias, aquele muro passou 100 e poucos anos, 142 anos, segundo a minha contagem, caído. Mas em 52 dias foram levantados. E isso com a ajuda do bom Deus sobre eles. Xalabacalabás. Em nome de Jesus. Tenho muitas coisas para falar, mas hoje é só isso. Que Deus possa abençoar. Que o Senhor abençoe e te guarde. Amém? Senhor, abençoe essas vidas. Eu profetizo bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Entra na vida delas, muda situações, que elas entendam que precisa mudar, que elas entendam que tem que mudar elas, não Deus. Que elas entendam que precisa orar mais, jejuar mais e buscar a face de Deus mais. Entra com providência em nome de Jesus nesse casamento, que haja restituição, que eles possam edificar a casa sobre o muro, sobre a rocha, em nome de Jesus.